Bom dia, pessoal, bom dia com muita alegria, glória a Deus, povo abençoado, nosso terceiro dia do nosso relógio de oração, glória a Deus, manhã chuvosa nesse feriado. Hoje nós entramos um pouquinho mais tarde também, porque é feriado, o pessoal poder descansar um pouco mais aí, glória a Deus. Já teve relógio de oração, aliás, né, já teve relógio de oração já à meia-noite, às 3 da manhã, às 6 da manhã, e já está começando mais um relógio que é às 10 da manhã, então glória a Deus. O nosso dia na Hebron já começou faz tempo, né? Vamos lá, vamos compartilhar. Deixa eu entrar aqui também compartilhar em nome de Jesus. Amém. Vamos compartilhar. Oh, glória. Opa, deixa eu tirar o som aqui. Ó, compartilhar. Vou colocar meu bom dia aqui, né? Como diz a nossa apóstola, aqui meu nome, né? Bom dia com muita alegria a todos. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ver. Quem que levantou cedo hoje, em pleno feriado? Tá todo mundo de folga hoje, né? Poucas pessoas trabalhando hoje. Acredito que alguns com escala, né? Algumas pessoas em escala estão trabalhando hoje. Mas glória a Deus. Bom, relógio de oração, nós estamos chegando, né? Entrando na metade do relógio de oração. O relógio de oração, a gente sabe que é grande bênção. Eu tenho pedido para os intercessores aí focar, né, na oração pelo relógio de oração, para que as pessoas, né, venham participar, que novas pessoas venham participar. Por conta do relógio de oração, ele tem libertado muitas vidas, muitas vezes tem voltado para o caminho do Senhor por conta do relógio de oração. Mas são pessoas que são de outras igrejas, estão afastadas, às vezes até está na outra igreja, mas está indo na igreja daquele jeito, né? Quando dá, quando pode. E quando, pelo fato da Hebron ser uma igreja totalmente virtual, facilita. A pessoa pode estar todo dia na igreja, né? É diferente da física, que às vezes a pessoa não consegue ir. Então, a pessoa tem participado do relógio de oração e tem voltado para o caminho do Senhor. Então, é importante. Vamos estar chamando as pessoas para o relógio de oração. Viu que tem saído, às vezes, o que dá? Me deixa triste. A pessoa participou 3 dias do relógio de oração. Aí sai do relógio de oração no meio, ou participou 1, 2 dias. As pessoas vinham participar e ficar no relógio de oração, né? Permanecer. Lembre-se que é a mesma coisa do Senhor, nosso relacionamento com o Senhor. Nós temos que fazer o que? Permanecer, né? Então é muito sério, o áudio de hoje vai falar muito sobre isso, né? Nós vamos permanecer em plena comunhão com o Senhor. Se você pegar o mês passado, nós falamos sobre esse relacionamento com o Senhor, a intimidade que nós temos que ter com o Senhor, né? E a intimidade gera obediência, né? Quanto mais íntimo você é, mais obediente você é, e isso vai te colocando para viver o sobrenatural. Então, quanto mais próximo do Senhor nós estiver, menos a gente vai errar. Lembra que Paulo fala ontem, né? O que Paulo fala lá? Quando a carne é uma guerra constante. Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas o Senhor está ministrando de novo. Lembre-se que toda vez que o Senhor ministra uma palavra novamente, é porque alguma coisa nós não entendemos, ou porque precisamos o quê? Manter atenção naquele ponto. Então, se você fala com o seu filho, quem é pai sabe do que eu estou falando, você fala com o seu filho mais de uma vez, por quê? Porque ele não está obedecendo. Então, você tem que falar mais de uma vez, ou de tempos em tempos, tem que lembrar ele, né, de certas coisas. Assim é o Senhor. E o Senhor vai trazer a passagem, vai falar conosco, o que é que nós precisamos estar atentos. E se tem uma coisa que eu falo, que sempre é melhor você saber o que está acontecendo, o Senhor te dá uma direção, do que você ficar aí para uma guerra. Imagina Josué foi para uma guerra. Se eu tivesse perguntado para o Senhor, eu não tenho dúvida nenhuma, quando ele foi ali, ele perdeu a guerra em Ai, a primeira batalha, ele poderia ter evitado tudo aquilo. Se ele tivesse orado ao Senhor, você falava, para, tem coisa contaminada aí. Então não é tão bom quando o Senhor nos alerta antes, quantas vezes o Senhor nos avisa antes. Então a gente não insiste e deixa de ir para uma guerra para acontecer o que aconteceu com Josué. Então, quer dizer, ele foi para uma guerra na certeza de que ele subestimou o inimigo, e não era pelo tamanho do inimigo, mas o que estava faltando? O Senhor naquela guerra. Várias vezes a gente vê essa situação de Gideão e de tantos outros. Por que o Senhor faz a guerra daquela forma? Para mostrar que não é na força do braço de ninguém, é o Senhor que vai à frente. Se o Senhor não for à frente, não adianta. Então, a situação que a gente tem que entender é o seguinte: a nossa carne, ela vai sempre militar contra a gente, como foi falado ontem. Então nós precisamos estar atentos, precisamos estar posicionados, por quê? Para que não saia da presença do Senhor. Lembre-se, qual eu falei ontem, sempre esteja focado no seguinte: eu estou na fila, eu sou pronto, está chegando a minha vez, está chegando a minha vez. Olha sempre dessa forma. Enquanto você estiver assim, você está olhando, caminhando para a promessa. Nós temos que caminhar sempre o quê? Em prol da promessa.
O que acontece conosco na maioria das vezes? A gente olha para a promessa, né? Chega na metade do caminho, ou está muito próximo da promessa, a gente acha que não vai viver, Satanás faz e tudo isso mesmo, né? Tudo que Satanás quer fazer é te convencer o contrário, te convence, você desiste. Estava tão próximo. E quando a gente está muito próximo, é que eu fico pensando, será que eu sou o segundo, será que eu sou o terceiro? Bote isso na tua mente. Porque foca na promessa e fala, não vou me desviar até ver essa palavra cumprida na minha vida. Porque se a palavra de Deus garante que ela vai ser cumprida na minha vida, que ela não vai voltar vazia sem se cumprir naquilo que foi designado, então acabou, é isso que eu vou focar a minha vida a partir de agora. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa e eu vou viver essa promessa. Então, em nome de Jesus, esse é o nosso posicionamento. Amém? Então o relógio de oração, ele é peça fundamental. E o Senhor já começou a tratar conosco, tirando o quê? Para a gente vencer esse mês. Não cair o quê? Não cair, não andar na carne. Se andar na carne, nós não vamos viver as 13 promessas que foram liberadas. Então, se eu fosse vocês, sabe o que eu vou fazer? Vou começar a ficar mais focado nesses últimos meses do ano. Por quê? Porque eu tenho uma palavra e nós vamos viver. Se o Senhor falou que nós vamos viver até dezembro, nós vamos viver. Só que eu não quero deixar para ver em dezembro, então eu vou estar focado para começar a ver as liberações. E o Senhor falou neste mês, uma das promessas, é que são o quê? Liberações imediatas. Então, se são liberações imediatas, eu tenho que ficar atento, focado, por quê? Porque senão a liberação acontece, o outro vive e eu não vou viver. Eu não vou contar, eu não quero contar só o testemunho dos outros, eu quero contar o meu testemunho. É gostoso ver as pessoas contando testemunho, não é? Vendo o que Deus está fazendo, mas e o nosso testemunho? Eu quero contar o meu testemunho. Amém? Então vamos estar focados nesse mês, né, com o relógio de oração, que vai fazer toda essa diferença. Vai compartilhando, vai chamando todo mundo aí. Cadê o povo de Deus? O povo de Deus está com frio aí. Aqui em São Paulo realmente está chovendo, né? Aqui é a terra da garoa, conhecida, né? Só que aqui hoje é dia da independência, né? Bicentenário da independência. Então hoje o povo está comemorando esse dia de hoje. Muitos estão aproveitando para descansar, enfim. É feriado no meio da semana, não dá para o pessoal emendar, né? A não ser aquele que tem muita condição, que pode se dar o luxo aí de faltar quinta e sexta aí. Mas a grande maioria está aproveitando o dia para descansar. Então, você receba a palavra do Senhor, entrega a tua primícia, né? Lembra-se que eu ministrei esses dias falando, né, quando eu falei sobre a oferta da viúva, o Senhor me chamou a atenção. Não que a gente já não ouviu isso, já ouviu várias vezes, mas é preciso bater de novo para a gente prestar atenção, né? O Senhor falou, não entrega a sobra do teu templo, né? Isso ficou, né? Porque às vezes a gente quer entregar, mesmo não pensa que a gente é sacerdote, a gente está no altar, mas o Senhor está falando de tempo, é um tempo de derramar diante do Senhor. Não é só eu estudo de inteiro, mas precisamos nos derramar. E o relógio de oração, ele traz essa oportunidade da gente se derramar e não esquecer. Só precisa ter um comprometimento de estar naquele horário lá, para me entregar ao Senhor, né? Para me entregar minha oferta ao Senhor. Então, vai se derrama ao Senhor, não deixa o tempo passar, né? Não deixa as coisas passar. O dia, 24 horas, passa. Quantas vezes a gente brinca que a gente queria que um dia tivesse 48 horas para fazer tudo que tinha que fazer? A apóstola fala muito sobre isso, né? Então não deixe o dia passar sem você entregar a tua melhor oferta ao Senhor. A Hebron te dá essa condição de você já fazer logo pela manhã. Então eu sempre fui assim, me dá uma missão, eu quero fazer logo, tirar da frente, né? E foi assim que a minha carreira profissional caminhou. Eu lembro que eu chegava no trabalho, logo no primeiro emprego que eu tive, a pessoa falava assim, mas você já terminou? Obrigado, Deus abençoe. Eu falava, já. Mas o outro rapaz trabalhava no seu lugar não terminou. Não terminava, você só terminava tarde. Eu já terminei e eu quero aprender coisa nova. E foi assim que eu me destaquei. Então, mas o que a gente tem que entregar sempre é a nossa primícia. Se a gente aprender a entregar a primícia para o Senhor, nós vamos entregar a nossa primícia em todo lugar. Agora, sabe o que é triste? É você entregar a sua primícia no trabalho, você entrega a sua primícia em todo qualquer lugar. Menos quando se diz ao Senhor. Aí o Senhor te levanta todo dia, está esperando você um bom dia, né? Sabe aquele pai que fica esperando, preparou o café, preparou tudo, está esperando você dar um bom dia, e você passa como se não existisse. Passa o dia inteiro, ele te livrou, tirou um carro de um acidente, te livrou de um assalto, te livrou de um problema físico, né? E aí ele está esperando pelo menos um oi, não está pedindo gratidão, um oi. Aí passa o dia inteiro, a gente fala, mas eu não agradeci, eu não fiz nada. Já parou para pensar? Hoje tá bom, né? Eu estou no jejum de café, então hoje é chá. Já fez seu chazinho aí, em nome de Jesus? Chazinho do bispão. Chazinho do bispão. Rosinha. Bom dia, apóstolo, com muita alegria. Bom dia, com muita amor e alegria. Chazinho rosinha. O apóstolo, ele gosta do chá rosa, chá de morango, chá de tudo que é rosinha, ou então chá de hortelã.
chá que você dá pra criança, Aqui, sabe? ó, chá de hortelã. É pra matar as bichas. Dá pra criança, né? Pra criança Pra ficar acabar com calminha, os né? vermes. O verme pra tudo, né? Então o que acontece? Não deixe de entregar o seu melhor para o Senhor, né? Não seja, eu não vou dizer nem que uma pessoa ingrata, mas para pensar, né? Passar o dia inteiro e você não falou oi pro pai, o pai tá esperando. Você já imaginou? Eu sou pai, eu sei o que é isso. Quando o filho passa, não te dá um oi, passa o dia inteiro, né? Você quer falar com o filho, não... é doído, hein? Então, em nome de Jesus, vamos ser diferente, né? Bom, abra a Bíblia de vocês aí em 1 Samuel, capítulo 2. Eu não vou ler, para não ficar extenso, vou ler só alguns trechinhos aí, nós vamos entender o que nós estamos falando hoje, né? Deixa meu apóstolo tomar o cafezinho dele em paz, ó. O chazinho dele. Tinha que ter a defensora dos fracos e comprimidos, né? Fala sério, né? Pastora Rô tá defendendo ele, chazinho. A Rô, eu vou lembrar disso, ele, no dia que você dá aquelas pauladas nele lá. Meu bem. O chá de bambu. É bambu terapia. Acho que é isso que ele tá precisando, tá com saudade do bambu terapia, né? Com certeza. Glória a Deus, pessoal. Vamos lá. Bom dia para quem chegou agora, para quem acordou agora, né? Agora começou a entrar bastante gente, já tá acordando agora, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Amém, pessoal? Bom, nós falamos o que hoje? O nosso relógio está falando sobre cegueira espiritual. Cegueira espiritual é muito, mas muito sério, né? Quando eu trouxe o exemplo que nós vamos ver do profeta Eli, por que é sério, né? Porque a gente vê que até um profeta passou por essa situação. E às vezes a gente acha que nós somos a última bolacha do pacote, né? Que a gente não passa por essa cegueira espiritual. Estar na igreja, quando eu digo que você está conectando todas as manhãs, tem gente que às vezes está se enganando. Muitas vezes a gente pega algumas... Você vai falar com a pessoa está se enganando. Pergunta a administração, não sabe nada. Está se enganando. Nós não podemos nos enganar. Lembre-se que ao Senhor nós não enganamos. Né? Ele sabe o que está, inclusive, no nosso coração. Você pode falar qualquer coisa, você está se enganando, mas Ele sabe de onde você veio, o que você está fazendo, o que você pretende fazer, o que é pior. Né? Então isso é muito sério. Quando a gente fala de cegueira, a pessoa fala, mas eu estou indo na igreja, né? Sempre tem uma desculpa. Só que estar na igreja, ir na igreja, conectar, não quer dizer que você não está passando por essa cegueira espiritual. Às vezes a gente está na casa do Senhor e está passando por essa cegueira espiritual. Por que o Senhor está trazendo essa palavra hoje? Para que a gente saia dessa condição. Se eu não estou dentro da igreja, eu preciso sair dessa cegueira espiritual. Eu não posso me enganar, continuar me enganando, né, e continuar no caminho que só vai me levar ao quê? Para um caminho de morte, como nós vamos ver aqui. Então a gente tem um ditado mundano que fala que pior cego é aquele que não quer ver, não é assim? Mas você fala para a pessoa, vai dizer que você nunca passou por isso, comentar com alguém, olha lá, a pessoa não vê, não consegue ver. Todo mundo está vendo, mas o cara não está vendo. É igual o marido e mulher traída, né? O povo tem mania de ficar falando isso, né? Olha, eu sou um marido que não vê, todo mundo da empresa sabe, todo mundo não sei o quê. Eu já vi muito essa história, em vários cenários. E todo mundo é o sabidão, todo mundo está vendo. Só que às vezes a mesma coisa está acontecendo, né? Guardadas as devidas proporções, a mesma coisa está acontecendo na casa da pessoa, mas ela está julgando o outro. Porque o outro não está vendo, você está na mesma cegueira espiritual, na mesma cegueira. Só que ele está na cegueira profissional, você está na cegueira do seu casamento, ou está na cegueira, né, achando que está servindo ao Senhor, está servindo ao Senhor, coisa nenhuma, está se enganando. Então a cegueira espiritual, ela é muito séria, né? Porque a cegueira, ela tem várias situações. Mas é espiritual, eu estou falando do teu relacionamento com o Senhor. Você acha que está servindo ao Senhor e não está servindo. Primeira coisa que nós temos que aprender, o povo fala de fazer as coisas meia boca, né? Está fazendo meia boca de qualquer jeito. Servir ao Senhor não pode ser assim. Já começa por aí. Tanto que o Senhor, você vai ver quando ele escolheu Moisés, Moisés não poderia ter escolhido Arão. Moisés botou um monte de empecilho lá, eu sou gago, o Senhor foi dando... Né? Foi controlando, foi dando situações, condições para que Moisés pudesse exercer o trabalho dele. Então o Senhor escolheu Moisés, não escolheu Arão. E o Senhor, quando ele te escolhe, ele escolheu você, não escolheu o vizinho do lado. Ele vai escolher algumas pessoas específicas. Lembre-se que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Isso não quer dizer que ele me escolheu, ele também não vai escolher a apóstolo, ele escolheu algumas pessoas.
E nós precisamos fazer aquilo que for ser feito ao Senhor, fazer com excelência. Não dá para fazer de qualquer jeito. Então a cegueira espiritual, ela entra para quê? Para que entre a deformação. Que as deformações entrem e você começa a servir ao Senhor de qualquer jeito. A primeira coisa que você vai fazer é começar a servir ao Senhor de qualquer jeito. Aquele camarada que serve ao Senhor de qualquer jeito, na casa dele também tudo anda de qualquer jeito, porque já é um hábito da pessoa. Você está entendendo que a cegueira espiritual, ela vai começar a levar você para um monte de outras coisas, porque o cara que é apostatado da fé, ele começa a apostatar em tudo. Tá entendendo? O diabo, quando ele entra numa situação, ele não quer só a sua saúde financeira. Ele quer o menos 0, o menos 1, o menos 2 seu. É isso que o diabo quer. E ele só vai ficar contente quando ele conseguir isso. Por quê? Porque o salário do pecado não é a morte. Aí morreu e falou, eu estou feliz. Mais um que me abraçou aqui. Então nós temos que entender que a cegueira espiritual, ela é algo muito sério. Quando a gente olha para o profeta Eli, como eu ministrei para vocês, a gente vê que o profeta Eli tinha um coração bom, cheio de boas intenções, né? Um camarada que todo o povo ouvia, o povo respeitava. Então tinha tudo que um sacerdote precisava naquela época. Sacerdote extraordinário. Tinha tudo isso. E mesmo ele tendo todas essas qualificações, ele não escapou de entrar na cegueira espiritual. Então não vamos achar que nós estamos ilesos, né? Ou seja, que nós vamos passar batido e que a cegueira espiritual não pode nos pegar. Aí a gente vai ficar a história do pior cego, aquele que não quer ver. Por quê? Acha que você nunca vai ser atingido. E nós estamos vulneráveis, sim. Nós vimos ontem na carne que a vulnerabilidade está o quê? Na carne. Quando eu me deixo levar pela carne, eu me torno o quê? Vulnerável. Né? Então eu tenho que andar o quê? No Espírito, na lei do Senhor, segundo os estatutos, segundo os mandatos, segundo aquilo que o Senhor te determinar. Então aquele tempo que o profeta Eli, que essa passagem acontece segundo Samuel, o povo de Israel estava em paz, né? Então o profeta tinha paz aliás, o povo tinha paz, não só o profeta, mas todo o povo naquela época, Israel estava em paz. Então reinava-se a paz, então tudo estava muito tranquilo. Só que quando entra a tranquilidade, e aí é onde nós temos que tomar muito cuidado, ele entra o quê? Ele entra no estágio como se ele ele começou a se acomodar. Essa é a realidade. Começou a entrar no estágio de apostasia, sim. A zona de conforto, quando vai criando uma zona de conforto, lembre-se, quando você começa a não ter muita guerra, né, as guerras vão diminuindo, você entra no outro estágio, o que eu tenho que tomar cuidado? Presta atenção. Lembre-se que Salomão, o Senhor, presta atenção no que o Senhor está tratando conosco. A palavra, pessoal, ela é uma continuidade de janeiro até dezembro. Então eu falo o seguinte, por isso que eu gosto de ler a Bíblia na ordem cronológica, porque para mim é uma história que vai acontecendo. Então eu não posso olhar coisas isoladas. Então lembre-se que Salomão começou a construir e ele teve descanso de guerra. Não teve descanso de guerra para construir? Só que olha o que o Senhor tratou, que a gente viu mês passado. Só que Salomão começou muito bem, começou, né, no espírito e terminou na carne. Se deixou levar. Então ele não tinha guerra, só tinha que construir. Era difícil, não era fácil. Aqui em Israel também está no momento de tranquilidade. Né? No momento de tranquilidade, só que essa tranquilidade gerou o quê? Uma acomodação do profeta. Colocou o profeta na zona de conforto. E quando nós entramos nessa zona de conforto, aqui está o perigo. Por quê? Às vezes a sua zona de conforto, você viveu uma bênção. Você viveu uma bênção, você entra na zona de conforto e começa a se apostatar. E aí entra o que é a cegueira espiritual. Você está tão tranquilo, você acha que já serve o Senhor, você já viveu a bênção, então você não precisa estar todo dia conectado, eu não preciso ir para a igreja mais com a mesma frequência. Você está entendendo como é que é? Muito sério. Então eu começo a entrar no amornidão. Então aí para entrar a apostasia é muito rápido. Mas começa de que forma? Com a cegueira espiritual. Aqui ele entrou o quê? Numa zona de conforto. Então começou a ficar muito tranquilo, sabe? Vou deixando as coisas me levar. E nós, normalmente, somos assim. Só que o que ele não percebeu é que neste momento, o relacionamento dele com o Senhor já não era mais o mesmo. Você está vendo como é que entra a cegueira espiritual nesse caso aqui? O que acontece? O teu relacionamento com o Senhor passa a não ser mais o mesmo. Começa a haver um distanciamento.
Então a cegueira espiritual, o primeiro sintoma, a primeira análise que tem que fazer é se o meu relacionamento com o Senhor está ficando cada vez mais distante, eu estou entrando na cegueira espiritual. Eu estou me distanciando do Senhor. O termômetro já começa aí. E o profeta Eli foi deixando o quê? Essas coisas. Mas lembrando que era um profeta maravilhoso, um profeta que estava ali fazendo o quê? Criando Samuel. Samuel foi colocado aos pés dele. Então o profeta que sabia a lei, tanto sabia a lei que criou Samuel muito bem. Mas, em determinado momento, o que acontece? A palavra fala que Samuel ia crescendo cada dia mais. Ia crescendo Samuel num ponto, por outro lado ele ia o quê? Se afastando cada vez mais do Senhor. A apostasia espiritual estava entrando o quê? Na vida dele. E essa apostasia não pode entrar na tua vida hoje. E se ela entrou, ela vai cair por terra hoje, que nós vamos orar no final do programa. Ela vai cair por terra. Para quê? Para que você possa avançar. Por quê? Porque a apostasia, o caminho dela vai te levar para o caminho de morte. E nós não podemos permitir isso na nossa vida. Então o Senhor está tratando conosco. Olha só, como vem vindo o mês passado, o descanso de guerra, não quer dizer que eu posso baixar a guarda e entrar nessa cegueira espiritual. Viver a bênção e a pessoa sair da presença do Senhor é a coisa mais comum que tem. Quem nunca ouviu essa história, eu duvido. Quem serve ao Senhor já escutou isso. O cara recebeu a cura, ele soube. Lembra dos 10 leprosos? Voltou um. E ainda esse um, o Senhor fala que era um samaritano, olha só. Né? Então veja bem, isso é muito comum. Só que eu não sou uma pessoa comum, você não é uma pessoa comum, nós somos escolhidos. Lembre-se, olhe para você e fala assim, eu sou Moisés, eu não dá para me parar, não posso botar empecilho, que eu sou gago, que o Senhor vai mandar um cara para me ajudar, não adianta botar empecilho. Então eu não posso perder o quê? O foco. Se tem uma coisa que Moisés não perdeu, foi o foco. Olha a história dele do começo ao fim, você vai ver que, por mais difícil que foi, ele estava sempre o quê? Obedecendo ao Senhor, e não era fácil. Porque ele estava como se fosse um rei, não tinha rei naquela época para o povo de Israel. Mas Moisés, qual era o rei naquela época? Qual era o líder de todo o povo? Era Moisés. Aqui também não tem rei. Aqui o povo seguiu o quê? Aquilo que o profeta estava falando. Não tinha rei aqui ainda. Samuel foi instituir o primeiro rei. Então não tinha rei. Ouvir o profeta era muito importante. Agora, se o profeta entra na apostasia, é igual você na tua casa. Se você conhece a palavra do Senhor, se você entrar na apostasia, entrar nessa cegueira espiritual, como que você quer que a tua família ande? Não pode, não tem como. Então o que você tem que fazer? Eu não posso permitir a cegueira espiritual. A minha casa depende do quê? Do meu relacionamento com o Senhor. Se a cegueira espiritual vai me afastar do Senhor, eu não posso permitir que entre da minha casa. A minha casa começa a perecer, a minha família inteira começa a perecer. Você está entendendo o quanto é importante? Por que a cegueira espiritual não pode entrar na tua casa? Porque ela vai entrar através da sua vida. E aí ela entrou através da sua vida, contamina todo mundo. É igual a enfermidade. Ela vai contaminando todo mundo. Se você é a base daquela casa que conhece ao Senhor, vai contaminando todo mundo. O negócio começa de cima. A gente vai ver que Ofni e Finéias, que eram os filhos do profeta Eli, o problema não era só o que eles faziam, era também a questão com o pai. Ele é o sacerdote. Às vezes não é você fazer, mas você permitir a conivência e tudo mais, é um esfriamento espiritual. Você está vendo a situação com você e não está fazendo nada. Então preste atenção. E aí o que acontece? Eli era um homem, o profeta Eli era um homem por natureza amado por todo o povo. Todos procuravam o profeta para pedir o quê? Orientação espiritual. Tanto que ele era como se fosse um rei, como eu disse para vocês, não tinha rei. O jovem Samuel era muito apegado ao profeta Eli. Ele tinha orgulho daquilo que Samuel estava sendo, quer dizer, da forma como Samuel estava crescendo, tinha muito mais orgulho de ver Samuel do que ver os próprios filhos. Por quê? Porque Ofni e Finéias não fazia aquilo que agradava ao Senhor. Agora tem um detalhe. Amava muito Samuel, com Samuel ele fazia o que era certo, estava fazendo tudo certinho. Por que com o filho ele permitia? Com o Senhor existe o certo. Certo é certo, com A, com B, com C. Não tem essa. O certo só serve para um, não serve para o outro. Aquilo que é errado, que Ofni e Finéias não podia fazer, aliás, que Samuel não podia fazer, Ofni e Finéias também muito menos eles, que eram filho dele.
Só que os filhos do profeta Eli não seguiam o mesmo caminho do pai. Pelo contrário, eles se aproveitavam da situação de serem filhos de quem era e serem sacerdotes ali. Tinham acesso ao templo, tinham privilégios, né? E esses privilégios é que trouxeram o que? A contaminação para Finéias. Por quê? A palavra fala que eles praticavam o suborno e a corrupção. E quando você pega aqui, já no começo, no capítulo 2, no versículo 22, que foi onde eu peguei com base e comecei a ministrar a vocês, você vai vendo que eles falam o seguinte: era, porém, ele muito velho, e ouvia tudo que os seus filhos faziam e todo o povo de Israel, e como se deitavam com mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Então, quer dizer, além da corrupção, né, do suborno que eles faziam para pegar aquilo que era do Senhor, e isso foi muito sério. Olha só que aqui está muito claro o que o profeta ele sabia. Entrou numa cegueira espiritual, se afastou de Deus. Por quê? Porque não era porque eram os filhos dele que ele ia permitir que fizesse aquilo que estava errado. Ele tinha que tomar uma atitude. E a cegueira espiritual, eu estou falando para você, nós precisamos o quê? Sair dessa cegueira espiritual, acertar o que está errado para que a gente possa avançar. Presta atenção agora aqui num detalhe. Vamos ver o versículo 25. Olha o que o Senhor fala aqui. Pecando o homem, e Samuel está falando o quê? Está falando para os filhos, mas olha aqui, através da boca dele. Pecando o homem contra o próximo, Deus será seu árbitro. Então, se você estiver pecando contra o próximo, Deus vai ser seu árbitro para poder resolver a situação aqui. Eu estou pecando contra uma outra pessoa. Mas, preste atenção no que ele fala aqui. Porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Agora, quando você peca diante do Senhor, e aí? A cegueira espiritual, ela é tão séria, que muitas das vezes, nós não estamos pecando, a gente acha só pecando contra o próximo. Nós estamos pecando também contra o Senhor. Aí o que acontece? Você pode entrar aí, pecando contra o Senhor. São ofertas que você se comprometeu e não entregou, dízimo que é do Senhor que você não está entregando, aquilo que você se comprometeu com o Senhor de fazer e não está fazendo. Eu me comprometi, posso falar até do relógio de oração. Você se comprometeu com o Senhor que está naquele horário. Antigamente, quando era controlado o relógio de oração, a gente chamava a pessoa e falava: e aí, você falou que ia participar, não participou? Mas era por quê? Às vezes as pessoas achavam que nós éramos chatos. Não, estava preservando a vida dela. Porque aqui está falando, quando você peca ao Senhor, quem vai interceder por você? Aí o profeta entra aqui. Eu preciso defender, eu preciso ajudar. Então, quando a bispa, quando a apóstola, né, chamava atenção não, ligava para saber, não era para poder chamar sua atenção, para puxar de orelha, nada disso. Era preocupado por quê? Porque você está vendo aqui, quem vai interceder por você? Você está pecando contra o Senhor. Você assumiu um compromisso com o Senhor, não foi comigo. É muito sério. E a cegueira espiritual, ela entra porque ela quer que você faça toda essa bagunça, que você não dizime, que você não entregue oferta, que você não participe, você fale que vai participar do relógio de oração, não participe. Se ligar para você ainda é capaz de mentir, falar que estava, não estava. Mas eu estava no programa, apóstolo. Tem certeza? Está te dando a oportunidade de você corrigir, de pedir perdão e ali se consertar. Lembre ontem, obras da carne ou do Espírito, é a oportunidade. Peça perdão, olha, eu não estava, eu me comprometi. Se conserta com o Senhor, isso foi falado ontem. A pessoa ainda é capaz de mentir. Então a cegueira espiritual, ela é um caminho que vai te levando para isso. Só vai habilitando mais coisas erradas na sua vida. O pecado deles era tão grave aos olhos do Senhor, era tão grave o comportamento que eles vinham, só que, o que o Senhor fala? Que pior estava sendo o quê? A omissão de Eli. Não era só o pecado dos filhos dele, mas a omissão dele como sacerdote, duas vezes, como pai é sacerdote e como autoridade espiritual. Ele era pai duas vezes, ele tinha pura obrigação. Ele tinha que advertir os filhos: vocês estão fazendo errado. Aqui fala que ele falou com os filhos, mas o Davi passou a mesma situação com o filho dele. Absalão esperava o quê? Que
que o pai tomasse uma atitude. O cara violentou a irmã. E quando ele não toma atitude, teve consequência. O que aconteceu? Absalão foi lá e matou o irmão. 2 anos depois, ficou macumunando, esperando para comer frio, né? Como é que fala o ditado lá? Ficou esperando lá para comer frio. É só, ó, esperando o momento certo. Quando todo mundo achou que ele tinha esquecido da situação, ele convida o irmão para passear. O pai, passou 2 anos, essa raiva já passou, né? Pode ir. E foram lá, ele fez o quê? Matou o irmão. Então o que acontece? Aqui, o que o profeta Eli tinha que ter feito? Ele tinha que ter corrigido. Afastar, a primeira coisa que ele tinha que ter feito, afastar os filhos dele do templo. Porque aqui fala que eles iam lá e pegavam direto, se os utilizavam do privilégio. Só que o que o profeta não estava percebendo, que a situação deles estava se agravando cada vez mais. Aí entrou a prostituição, entrou um monte de coisa, e o profeta estava preocupado que quem vai defender eles? Que começou com a prostituição. Agora eles estão pecando direto contra o Senhor. Quem vai defender eles? O Senhor? Como que o Senhor vai ser árbitro se eles estão pecando diretamente contra o Senhor? Então era muito sério. E o Senhor chega a enviar um profeta para exortar o profeta Eli. Você vai ver que no capítulo, no versículo 27, veio um homem de Deus, que é um homem de Deus, um profeta, um sacerdote, veio lá para falar com o profeta Eli. Então o profeta Eli não estava desavisado mais. Você já imaginou? Quando chega um sacerdote para te falar sobre certas situações, é exatamente o que está acontecendo com o profeta Eli. Às vezes a apóstola liga para você, eu brinco que ela, quando ela chama oi, né, dependendo eu já conheço a apóstola, né, dependendo da situação, já viu alguma coisa, ela já sabe alguma coisa que aconteceu. Quando a pessoa erra, eu lembro no meu começo da minha caminhada, quando ela me chamava em certos momentos, eu já sabia, fiz alguma coisa errada. Então, só que ali, não é para a gente ficar nervoso, não é para nada disso. Nós estamos tendo uma oportunidade. Aqui, olha só o que aconteceu. O Senhor está dando uma oportunidade para o profeta. Tanto está dando uma oportunidade para ele, e fala para ele, olha, o profeta Eli, vem um sacerdote e fala, seus filhos estão fazendo isso, isso e isso. E aí, qual atitude você vai fazer? Porque aquilo que ele estava fazendo era modelo para todo mundo. E a cegueira espiritual, ela é assim. Se ela entrar na tua casa pela tua vida, ela vai contaminar todo mundo. Todo mundo passa a fazer a mesma coisa. Só que aqui veja que o profeta Eli, ele não era igual aos filhos, mas era conivente a partir da hora que permitia. O Senhor quer uma limpeza completa na nossa vida. Nós temos muitas bênçãos para ser liberados sobre a nossa vida. Agora eu não posso começar bem como Salomão começou e terminar do jeito que ele terminou. Eu não posso ver com algumas coisas como o profeta Eli viu e não tomar atitude. O Senhor quer uma limpeza na nossa vida para que ele possa derramar todas as bênçãos. O Senhor está falando de milagres imediatos. Sabe o que é milagre imediato? É a palavra ser liberada de manhã, você está vivendo à tarde. A palavra mal saiu da boca da nossa apóstola, nós estamos vivendo. É isso que o Senhor quer fazer nesse mês. Só que Ele quer que você abra os seus olhos hoje espirituais. Que você saia da cegueira, que você pare de achar que está tudo bonito onde não está. Naquilo que Ele tem tratado com você, individualmente com cada um. Cada um sabe na sua individualidade. Só que às vezes o que acontece? Com o profeta Eli, a gente faz vista grossa. Não dá para fazer vista grossa em certas situações. É igual o casamento. O casamento tem que estar alinhado diante do Senhor. Não dá para fazer vista grossa. Por quê? Porque aquilo que você fez, houve cegueira espiritual, você permitiu, a tendência é só aumentar. Desculpa. Mas a tendência pega alguns casos aí. Você vai ver que a situação é exatamente essa. Que foi permitido concessões. Tudo que nós vamos fazer é debaixo da direção do Senhor. Lembra que eu falei do exemplo de Josué? Se Josué tivesse perguntado antes para o Senhor, o Senhor estava falando para ele, nem levanta do acampamento, nem manda 1.000, 2.000, você pode mandar o exército inteiro, Josué, não vai para essa guerra, tem coisa contaminada. Então não tem aquele de eu já venci, né? Porque a gente é assim, vencemos uma batalha, agora eu sou invencível, não sou invencível. Se você prestar atenção, todas as vitórias que o povo de Israel teve, seja com Gideão, seja com Josué, ou Josafá, né, com Davi,
Presta atenção. Todas as vezes o Senhor dava uma forma de mostrar para eles que não era só na força do braço deles, que se não fosse o Senhor eles não venciam. Gideão, 130 mil, só foi tirando, buscou 10 mil. Acho que Gideão já estava, né, com a roupa suja. O professor está de brincadeira. 10 mil para 130 mil homens. Presta atenção. Só foi tirando, para mostrar o que para ele? Que é o Senhor que vai vencer. Então não somos nós que vamos vencer a batalha. Então a cegueira espiritual, ela precisa cair na nossa vida. E aqui ele foi alertado pelo profeta. E se o Senhor está tratando conosco nesta manhã, é por quê? Porque ele quer o quê? Que a gente seja curado disso aqui, para que a gente não continue nesse mesmo caminho, porque vai cair no mesmo caminho que o profeta ele caiu. Porque veja que o Senhor usa aqui o profeta para ir lá falar com ele. Se você pegar a história bíblica, saber que veio Jeroboão, veio o profeta de fora falar com ele. Sabe o que ele fez? Ele não quis ouvir, quis pegar no cara. Quando ele quis pegar no cara, a mão dele, paralisou ali, secou no profeta. Por quê? Porque a palavra não era aquilo que ele queria ouvir. Então o Senhor sempre vai te dar um caminho, sempre vai te alertar sobre várias situações. Agora, quando a gente está na cegueira espiritual, entra por aqui, sai por ali. E isso é que nós não podemos viver nesse mês. Se vocês continuar na sequência, você vai ver que no próximo capítulo, o que acontece? O Senhor começa a falar já diretamente com Samuel. Porque o Senhor já mandou o profeta falar com ele. Ele não deu ouvido, ele não tomou providência nenhuma. Ele ouviu, talvez chorou a situação dos filhos, mas continuou na mesma situação. E a apostasia não pode entrar na nossa vida pela cegueira espiritual e fazer morada. Então o que acontece? Eli deixou o quê? A comodidade, né? A comodidade pela cegueira, aos poucos ele foi fazendo o quê? Foi ficando surdo. Tanto ficou surdo, e quando o profeta foi falar com ele, já não ouviu mais. Então nós não podemos permitir o quê? Que isso vai entrando, porque ele vai trazer outras coisas. Surdo, não conseguiu perceber a degradação espiritual que estava entrando com o povo. A degradação entrou e começou o quê? Entrou com todo o povo de Israel. Então é como entrar na nossa casa e com toda a nossa família. E o Senhor não ia permitir isso. E um dos exemplos que a gente sabe, gente comum a gente vê, é as pessoas felizes hoje porque Deus fez. Mas logo quando vem os primeiros problemas, o que acontece com as pessoas? Elas começam a se desviar, a visão começa a embaçar. Não conseguem mais enxergar ao Senhor. Por quê? Estava tudo lindo e maravilhoso, veio o primeiro problema. É assim, a pessoa vem para a igreja, pega o novo convertido. Ele vem para a igreja, parece que é um virada-chave. Eu tinha um jogo que eu jogava, né, de baralho. Nunca joguei valendo dinheiro, glória a Deus. Jogava um jogo de baralho e todo mundo falava que a primeira vez que você começava a jogar aquele jogo, o Satanás quer te viciar, né? O que acontece? Você sempre começa a ganhar, e você fala, meu, tô ganhando. Aí a pessoa não quer mais sair daquele jogo e vai viciando. Essa é a realidade. E o que acontece? Quando você está indo muito bem, você viveu a sua vida, o novo convertido é assim. Ele chega aqui, ele começa a viver um monte de coisa, o Senhor vai liberando um monte de coisa. Quando vem o primeiro problema, sabe o que acontece com ele? A visão já está embaçada, os ouvidos já começam a ser lacrados, e o que acontece? Já não consegue mais ouvir a voz do sacerdote. O sacerdote é o quê? É o anjo da igreja. É aquele que o Senhor usa para falar com aquela pessoa. Só que acontece, ela não consegue mais. A visão dela já embaçou. Por quê? Porque veio o problema. Então a pessoa acha que vai servir ao Senhor e que nunca vai ter problema nenhum. E acha que é o seguinte, eu servi o Senhor hoje, amanhã vou ver milagre e tudo maravilhoso. Ou outro, acha que, né, que a pessoa vai lá, peca, volta para o caminho do Senhor e acha que passou 3 dias, o Senhor já se esqueceu, vamos embora. Não é assim. Eu preciso construir novamente o quê? O meu relacionamento com o Senhor. E tem aquelas pessoas que ficam passando em várias igrejas para ver qual que ela vai viver um milagre maior. Está sempre vivendo um milagre, mas está naquilo. Uma mesmice, por quê? Não consegue construir um relacionamento. Está numa prostituição espiritual. Está completamente cega, não percebe. Você vai falar com a pessoa fica nervosa ainda. Está na cegueira espiritual.
Então ela veio um pouquinho aqui, acha que... Deixa eu tomar um paninho. Até esfriou meu chá. Só um pouquinho, obrigado. Então a pessoa, isso é muito comum, viu, pessoal? É uma cegueira espiritual que entra através da prostituição espiritual. Você vê como são várias coisas? São várias coisas. Por quê? Para te prender, para você não viver grandes coisas com o Senhor. Você não consegue construir um relacionamento. Ora você está aqui, ora você está ali. Então você viveu um milagre aqui, não foi tudo aquilo que você queria, você vai para outra igreja. Aí lá você viu um milagre também, não era o que eu queria, vai para outra. E você vai pulando, vai pulando. E aí pronto, Satanás está conseguindo, está te dando migalha, e você acha que está servindo ao Senhor, está numa cegueira espiritual tremenda, e acha que está servindo ao Senhor. Está lá, fantoche de Satanás dentro da igreja. Tem noção? Está vivendo de migalha. E que é o que Satanás queria, porque quando você começa o relacionamento com o Senhor, ele vai lá, interrompe e faz você mudar de lugar. E ele sabe que se você entrar na prostituição espiritual, você não vai viver a sua bênção. E aí você fica nessa situação. Então a cegueira espiritual, pessoal, ela é muito mais séria do que a gente imagina. E por que eu peguei o exemplo do profeta Eli? Por quê? Porque a gente acha que porque está dentro da igreja, a gente não vai viver a situação que ele vê, essa cegueira espiritual. Porque eu assisto o programa todo dia, não é assim? As pessoas sempre vão alegar exatamente isso. Como se Deus tivesse a obrigação de fazer certas coisas também. Querem cobrar de Deus como se Deus tivesse obrigação. Nós vivemos pela graça, não se esqueça. E o preço pago pela vida de cada um era para a gente ficar quieto, não pedir mais nada. Já imaginou você chegar lá, imagina a criança, ganhou um videogame no final do ano. Chega, pai, mas eu quero mais, mas você já ganhou um videogame, você quer mais o quê? Nós ganhamos a vida, e vida em abundância. O Senhor foi lá naquela cruz, mandou o filho dele pagar um preço caro, e nós vivemos exigindo um monte de coisa, como se nós tivéssemos tanto direito, né? E ele, a obrigação de fazer. Não é verdade? Muito sério, não é? A gente chega lá numa cobrança com o Senhor que a gente parece que a gente está invertendo os papéis. Acho que o Senhor olha de lá, mas pera um pouquinho. Quem é o pai aqui? Quem é o filho? Quem é Deus nem quem é você? Então, pessoal, é muito sério a prostituição espiritual. Você vê que logo na sequência, o profeta Eli começa, o que acontece com ele? Começa a ficar surdo. Ao ponto do Senhor falar com Samuel e não falar com ele. Chama Samuel, Samuel. E vai lá para o profeta Eli, ei, o senhor está me chamando? Não. Samuel, Samuel. Oi, profeta Eli, estou aqui. Não te chamei. Aí chega uma hora que o profeta fala assim, olha, o próprio Deus está te chamando. Quando ele te chamar novamente, você fala, eis-me aqui, né? E deixa o Senhor falar. E aí o Senhor revela para Samuel agora aquilo que ia fazer na casa de Eli. Você já imaginou? Porque o profeta Eli não ia ficar, porque Deus não falou direto comigo. Aí já começou o quê? O meu relacionamento está distante. Quando a apóstola começa a ministrar aqui e Deus não está falando mais com você, querido, não é ela que não está ministrando o que você quer ouvir. Ela está ministrando o que você precisa ouvir. O seu relacionamento é que está distante do Senhor. Você que entrou numa cegueira espiritual e que não consegue mais ouvir a voz do Senhor. Então, se não for ministrado aquilo que você quer, você vai sair da live. É assim, nós somos assim. Não adianta você fazer biquinho, achar que é só criança que é birrenta, nós somos assim também. Você já imaginou? Ele apertou para Samuel. Samuel teve que contar para ele o que ia fazer. Você já imaginou? Ele olhou e falou, mas Deus não falou direto comigo? Falou! Mandou até um profeta falar com você. Você está numa cegueira espiritual, você não está ouvindo mais ninguém. Quantas vezes eu vejo a apóstola ministrando a pessoa aqui que ela não quer mais nem ouvir, não quer mais ouvir mais ninguém. Você não quer ouvir o anjo da igreja? Se você não quer ouvir o anjo da igreja, que é a boca de Deus na terra, você quer ouvir quem? Quer ouvir o diabo? Aliás, o diabo está doidinho aí fora para falar. Para falar que você está na igreja à toa, que você não está vivendo nada, tudo isso que ele tem. E você vai permitir com a cegueira espiritual?
Os cegos espirituais são aqueles que trocam o quê? Os tesouros espirituais pelos tesouros físicos. E eu dei o exemplo ontem aqui de Ló. Ló, quando precisou se separar do tio, olha o quanto esse tio fez por ele, hein? Desobedeceu inclusive ao Senhor, porque o Senhor falou, larga sua parentela, sai daí, vamos embora. Ele não tinha filho, o que ele quis fazer? Quis levar Ló. O Senhor não tinha mandado ele levar Ló. E ele levou e pagou um alto preço, porque esse rapaz deu trabalho para ele, não foi pouco. Esse rapaz não morreu pela misericórdia de Deus sobre a vida de Abraão, que foi, mandou um monge resgatar ele lá dentro de Sodoma e Gomorra. Agora, esse mesmo camarada que o tio fez de tudo por ele, deu a vida por ele, quando precisou separar, os pastores deles começaram a se contender, porque era muito gado, tanta prosperidade que era sobre a vida de Abraão, entrou por osmose na vida dele. Estava vivendo o quê? A bênção do tio sobre a vida dele. Isso é tão claro, quando eles se separam está mais claro do que tudo. Estava pegando ali, estava se beneficiando de uma bênção que era do tio. Só que lembre-se, o Senhor não vai permitir isso para sempre. O que o Senhor fez? Colocou a contenda e falou para Abraão, né? Não falou para Abraão, mas ele deve ter. Agora você vai ver quem é o teu sobrinho. Fala para ele escolher um caminho aí. Sabe o que Ló fez? Olhou e falou, o quê? Os passos verdejantes. Ah, eu não quero saber. Os olhos dele estavam tão vidrados nos passos verdejantes que ele esqueceu de ver a degradação que estava sobre Sodoma e Gomorra, que fazia parte dessa terra. Abraão falou assim, eu não estou preocupado se o pasto é verdejante, se não é. Eu estou preocupado o quê? Com os tesouros espirituais, com aquele que me sustentou até agora. Olha só, ele estava preocupado em andar com aquele que sustentou até agora, igual Moisés. Se o Senhor não for, eu não vou. Em outras palavras, era o que Abraão estava falando. Estou preocupado, deixa ele ir. Ô Abraão, mas você fez tudo pelo sobrinho para pegar essa terra seca? Ô, querido, você não conhece o meu Deus? Eu não tinha nada, olha o que Deus me deu. Porque Abraão, a gente sabe que Abraão era rico e tudo mais, mas ele saiu, querido, da parentela. Ele saiu, foi peregrinar uma terra. E o Senhor foi prosperando ele por onde ele passou. Então presta atenção, porque às vezes você está trocando os tesouros espirituais por tesouros físicos. Trocando a sua comunhão com Deus por meia hora de prazer. Trocando a sua comunhão com o Senhor para estar em qualquer outro lugar. Existe outro lugar melhor do que na presença do Senhor? O povo viajava, gente, você não tem noção, quase 6 meses a pé, ou em cima de um camelo, para chegar lá, para ir em Jerusalém, para prestar culto ao Senhor, na Páscoa, nas festas. O povo chegava antes, você quer saber? Tinha pontualidade. Porque precisava se limpar, se purificar para participar. Chegavam antes. Hoje nós não temos pontualidade com o horário do culto, com o horário. Desculpa, quem tem, amém, glória a Deus. Mas a gente não tem pontualidade com o Senhor. O Senhor chegou. Eu ia para uma reunião, eu queria chegar antes do meu cliente. Como que eu vou chegar nele? Meu Senhor está lá me esperando. Não, eu tenho que estar lá primeiro. Se eu marquei com o meu Senhor às 9 horas, eu tenho que estar antes posicionado lá esperando. De preferência na sala de reunião com o café pronto. Esperando aquele que eu vou receber, a pessoa mais importante da minha vida. Só que como é que a gente leva essa situação? A gente não leva, a gente leva de qualquer forma. Então isso, pessoal, é muito sério. E nós não podemos permitir isso. Por quê? Porque a cegueira ela vai entrar e ela vai nos dominar. E aí, lógico, o que acontece? Qual é o próximo passo da cegueira espiritual? Ela vai levar a ingratidão. Você fala com a pessoa nunca está grata. Deus faz na vida dela. Ela está tão grata que ela não vê o que Deus está fazendo. Né? Ela não vê o que Deus está fazendo. Às vezes o que você não percebe é que tudo começa com pequenas coisas. O Senhor está dando sinal do que está fazendo. O maior sinal da obra de Salomão, que a obra ia sair, estava naquilo que o Senhor tinha deixado com Davi, para ele fazer. Ele não tinha material para toda a obra, mas aquele que ia financiar a obra estava ali.
Então, às vezes, você está falando, poxa, mas a minha casa própria não vai chegar. O Senhor está dando sinal de que vai fazer isso, está restaurando o seu crédito. Nós tivemos aí, essa semana, falando o quê? Essa semana, no domingo, uma das promessas era o quê? Que o nosso nome seria restabelecido. Você quer mais sinal de que isso, de que a sua casa própria está chegando? Você quer mais sinal do que isso? Que o seu carro novo está chegando? O Senhor está restaurando o seu crédito. Então presta atenção, tenha gratidão. As pequenas parece pouco, não é pouco. Depois que o Senhor vai trazer uma casa, uma oportunidade que você nunca viu. Está dizendo que é porque Ele restaurou o seu crédito, você vai financiar uma casa em 300 anos. Não é isso. Mas preste atenção naquilo que Ele está começando a fazer. Nos sinais que o Senhor está mandando. Amém? Então o que acontece? A gente entra em gratidão. O próximo o que é? A desobediência. Desobediência tamanha. Só que depois da desobediência, qual é o próximo passo? A morte. E aqui o que acontece? Os filhos do profeta não estavam obedecendo o pai. E o pai, coitadinho, passando a mão na cabeça. Entrou na cegueira espiritual, o Senhor já não estava nem falando com ele, está tendo que mandar gente de fora. E o povo de Israel, quando foram divididos, passaram muito por isso. Tinha que vir um profeta de Judá falar em Israel, porque em Israel ninguém acreditava nem nos profetas. Entraram numa cegueira espiritual. E sabe qual era o próximo se não fosse a morte? Servir a outros deuses. E aí o que acontece? Olha só a contaminação, como é que ela vai entrando. Ofni e Finéias faz o quê? O povo, falei para vocês o quê? Que eles estavam tendo o quê? Como que entrou a apostasia, também a cegueira espiritual? Tranquilidade, não tinha guerra, não foi o que eu falei para vocês? Você acha que o Senhor vai permitir um sacerdote ou a pessoa ficar nessa cegueira espiritual até quando? O que o Senhor fez? O Senhor falou, então tá bom. Mandou guerra para eles. Então tá bom, então agora vocês têm guerra. Vocês querem entrar na cegueira espiritual? Pois então vai acabar essa tranquilidade aqui. Tome-lhe guerra. Mandou o quê? Os filisteus. Acamparam diante dos filisteus. Sabe quantos que morreram? Cerca de 4.000 homens. 4.000 homens. Mas não estava na tranquilidade, tudo lindo e maravilhoso? Olha o que a cegueira espiritual faz e as consequências. Acabou por aí, bispo? Não acabou por aí. Infelizmente. Infelizmente não acabou por aí. Sabe o que aconteceu? Eles fizeram o que? Chegaram lá, mas por que nós estamos tendo... Tivemos baixa de tanto. Olha que nós já mencionei esses dias aí, ó. Josué lá, os camaradas voltaram, Moisés falou, quantos que morreram? Não morreu ninguém. Foram para uma guerra, 4.000, 5.000 homens, não morreu ninguém. Entregaram ofertas, não só o dízimo, a oferta, entregaram uma oferta a mais de gratidão por não ter morrido ninguém. Agora aqui foram para uma guerra simples e morreram quanto? 4.000 homens. E aí voltaram e foram indagar os profetas, os anciões. Por que morreu? Porque não sei. Aí Ofni e Finéias tem uma ideia brilhante. Aquele que está na cegueira espiritual, vou fazer o quê? Vou pegar um amuleto. A Arca da Aliança, querido, ela tem um propósito. Isso aqui não pode ser lidado como qualquer coisa. A Arca da Aliança é tão sério que ela ficou na casa de Abinadab e quando o filho dele levou a arca de qualquer jeito, custou a vida do filho dele. Uzá morreu. O que aconteceu? A filha tiveram uma ideia brilhante. Vamos levar a arca. Lembra de Josué? Olha só, Josué levava a arca. Naquela época era uma outra situação. Pega a arca, vamos colocar lá à frente, vamos vencer a guerra com os filisteus. Sabe o que aconteceu? Eles levaram a arca. Qual que foi o salário do pecado? A morte. Os dois morreram. Morreram porque a arca não é amuleto. A arca é a presença de Deus. E ela não pode ser tratada de qualquer forma. Levaram ela para frente da guerra, mas perderam, além de morrer, ainda perderam a Arca da Aliança. Os filisteus tomaram a Arca da Aliança. Que, aliás, também pagaram outro preço. Daqui a pouco estava igual batata quente. Vocês vão lembrar da história eu já ministrei isso para vocês. Os filisteus não chegavam, começavam a morrer um monte de gente. Onde colocavam a arca ia morrendo na terra dos filisteus. Até o ponto de úlcera, de tudo. Até o ponto que, sabe o que aconteceu? Devolve essa arca. O camarada falou assim, o que nós podemos fazer? Devolve essa arca para o povo de Deus aí. O povo de Israel, porque senão ninguém queria ficar mais com a arca. Só que isso custou o quê? A vida de Ofni e Finéias. Cegueira espiritual que eles entraram. Apostasia, desobediência.
que gerou a morte. Agora, pior era a situação do profeta Eli, que estava vendo tudo isso e não tomou providência. E aí o que acontece? Ele está lá ansioso, esperando a volta da guerra. O que aconteceu com ele? Quando ele soube da morte dos filhos, o que aconteceu? A cadeira dele tomou para trás, esse homem morreu. Então a cegueira espiritual, querido, eu não estou falando que você vai morrer, mas eu estou dizendo de uma morte espiritual. Isso que é pior do que a morte espiritual. Você fica zanzando por aí, não consegue viver nada. Um morto espiritual, você fala, entrou aqui, saiu dali. A pior morte é a morte espiritual, querido. É você ficar vivendo aí na mão de Satanás e não ter o que fazer. Isso aqui é um membro de Satanás. Satanás fazendo o que quer com a pessoa. Por quê? Entrou numa morte espiritual. Gerada tudo por conta de uma cegueira. Aquilo que você subestimou e achou que era simples. Eu posso lidar com o Senhor de qualquer jeito. Eu posso fazer tudo de qualquer forma. Eu posso desobedecer a ordem do Senhor. O Senhor mandar falar comigo e eu não fazer nada. A apóstola não vem ministrar aqui para vocês que dá à toa. Quando ela senta aqui nessa manhã, nas manhãs aqui, todo dia pela manhã, ela vem trazer uma palavra para vocês. Vem trazer uma palavra para cada um de nós. Algo que nós precisamos nos consertar com o Senhor. Aquilo que o Senhor está trazendo. Quando ela senta aqui, sabe o que nós temos que ver? Exatamente nessa manhã, o Senhor está mandando um profeta na minha casa. Você se conectou aí, o profeta está entrando na tua casa. E está falando aquilo que o Senhor quer que você ouça nessa manhã. Tratar com cada um na sua individualidade. Porque o Senhor trata com cada um de uma forma diferente. Você perguntar para os 10 que estão assistindo a ministração agora, cada um entendeu de uma forma, mas cada um sabe aquilo que precisa consertar. Mas que a cegueira não pode nos dominar. Sabe como foi que o Senhor fala aqui? Nós temos que orar todos os dias para o Senhor, para que Ele abra os nossos olhos espirituais, para que a gente possa viver a vontade dEle e não a nossa. Tudo que nós queremos todas as manhãs é receber uma palavra aqui, eu vou te ser bem honesto, onde o Senhor fala, você vai viver hoje a sua vontade, querido. É isso que nós queremos ouvir toda manhã. Isso que vai encher o nosso ego, vai inflamar, não é? Só que não vai acontecer. Por quê? Porque nós vamos viver a vontade do Senhor. Só que nós nos esquecemos que a dele é boa, perfeita e agradável. Lembra o Salmo 23 que eu falei outro dia para vocês? Fala lá de nada faltarás. Tem várias traduções disso aí. E eu ministrei para vocês outro dia. De nada terei falta, mas nada daquilo que nós precisamos. Porque a pessoa, mas o Salmo aqui diz que nada vou ter falta. Eu não quero ter falta disso, eu não quero ter... Não, nada daquilo que nós precisamos. Quem já viveu na dependência do Senhor sabe o que eu estou falando. Quantas vezes aqui, né, apóstolo? A gente quer muito uma coisa. Posso clamar ao Senhor e falar, mas o Salmo aqui, mas hoje, o Senhor vai mandar aquilo que nós precisamos hoje. Mas eu não vou ter falta. Não vou ter falta de alimento. Mas às vezes não é o alimento que eu quero. Mas de nada eu vou ter falta. Eu não vou passar fome. Isso é muito sério. Então essa cegueira espiritual, ela precisa sair da nossa vida hoje em nome de Jesus. Amém? Será que eu ministrei tão rápido assim que eu já estou terminando? Pô, glória. Essa cegueira espiritual, ela precisa sair da nossa vida. E se você olhar na Bíblia, tem vários. Podia dar vários testemunhos aqui para vocês de cegueira espiritual. A pessoa não consegue ouvir, não consegue ver. O Senhor está falando claramente, mas a pessoa não está nem aí. Entra numa cegueira tremenda. O povo morreu no deserto por conta de quê? Tinha uma palavra, mas os ouvidos, com o bichão nos ouvidos, não estava nem aí para a palavra. Moisés estava falando, mas o povo não estava nem aí. Deixou entrar a murmuração, deixou entrar a ingratidão. O que aconteceu com esse povo? Morreu tudo no deserto. Hã? Rebeldia. O Senhor não deixou faltar nada. O Senhor não deixou faltar nada. Voltamos para o Salmo 23 aí. Não deixou faltar alimento. Não deixou faltar água.
E muito até a sombra para esse povo não morrer, né, de insolação, e das nuvens, né, para proteger o povo, e também o calor à noite para não morrer de frio. O Senhor cuidou de tudo. Eles não tinham falta de nada, mas o coração deles, a ingratidão e a cegueira espiritual, não conseguia ver tudo que Deus estava fazendo. Às vezes a nossa cegueira espiritual é essa, a gente não consegue ver tudo que Deus está fazendo, a gente só consegue apontar aquilo que Deus ainda não fez, ou aquilo que Ele não vai fazer porque não é propósito dele. Traz para o casamento, traz para tudo. Hã? Traz para o casamento, traz para os filhos. Isso Traz para o casamento, a apóstola está falando, traz para o casamento, traz para os filhos, traz para todas as áreas. É muito sério. A gente tem que entender que muitas vezes, nem sempre a gente vai viver aquilo que a gente gostaria. Eu já passei uma fase da minha vida, queridos, onde eu tinha medo de orar para o Senhor por certa situação. Mas por que eu tinha medo de orar? Porque eu sabia qual era a resposta, eu só não queria ouvir. Aí entra naquela história lá, né, que eu comecei. Pior cego é aquele que não quer ver. Às vezes está tão óbvio, mas a gente não quer ver. E esse é o pior cego. Então não permita hoje que a cegueira espiritual entre na tua vida em nome de Jesus. Não faça como o povo. Não deixe entrar, porque vai entrar o quê? A desobediência, vai entrar a rebeldia. E o que é pior, quando a cegueira chega na nossa vida ao ponto da gente ferir ao Senhor, lembra que o profeta falou, e agora, quem vai ser o árbitro? Quando você está ferindo o terceiro, o irmão, que lá, o Senhor vai entrar lá e vai botar, né? Olha, faz o seguinte, ó, aqui, vou resolver que separa. Tinha lei naquela época, ó, prende o cara tanto tempo, faz isso, faz aquilo. E quando você fere ao Senhor? Quem vai advogar por você? Hã? Quem vai advogar por você? Quem vai advogar por você? Já parou para pensar nisso? Quem vai advogar por você? É muito sério. Então hoje, queridos, eu sei que hoje é uma quarta-feira chuvosa, hoje é dia de feriado, todo mundo está alegre. Essa palavra não é para trazer tristeza, é para trazer alegria. O que a gente tem que entender é que quando o Senhor dá um puxão às vezes de orelha na gente, é um momento de alegria. O Senhor está nos conduzindo para o caminho certo, está nos tirando de um caminho que vai levar para a morte. Olha quanta perspectiva. O nosso problema é sempre olhar. A gente quer chegar aqui todas as manhãs, o Senhor fala assim, eu vou liberar R$1.000 na sua conta hoje. Não é isso. Ele vai liberar, mas para isso eu preciso o quê? Tirar a cegueira espiritual. Tanto Ele quer te abençoar, que Ele quer tirar aquilo que está trazendo informações. E que não vai permitir que Ele te abençoe. Você acha que Ele mandou o profeta falar com o profeta Eli, o sacerdote falar com o profeta Eli à toa? Você acha que Ele mandou para mandar? Ué, se Ele queria só matar, ele vai matar o camarada e não fala nada. Sim, espiritualmente você vê o caminho que o Senhor tem. Por que Ele mandou? Para ele se consertar. Né? Queria tirar o que a cegueira espiritual que estava sobre a vida dele. O que ele tinha que ter feito? Chama os 2 filhos aqui, ó, pera um pouquinho, a partir de agora, vocês não exercem nada, e se fizer, vai ser punido como todo mundo. Agora veja que quando ele fala com Samuel, a conversa já é outra. Ele fala, eu vou acabar com a casa do profeta Eli. Então, às vezes acontece, nós não queremos aproveitar a oportunidade que o Senhor está nos dando. Aí, quando chega tudo que o Senhor vai te matar, nada disso. Aí, quando chega o deserto, mas por que eu estou vivendo deserto? Mas por que isso? Aí, né, cheio de interrogação. Aí vai para a igreja, faz campanha, que orar o Senhor, o que eu fiz? Por que não sei o quê? Por que minha vida não anda? Por que não sei o quê? Aí chega um monte de porquês da vida, né? Um monte de porquês. Então, em nome de Jesus, amém? Que hoje, essa cegueira, nós vamos orar que essa cegueira espiritual vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? E você vai viver o sobrenatural que é o que o Senhor tem para você. Amém? Você esqueceu? Nós temos Manassés e Efraim esse ano. Nós temos aí uma colheita extraordinária esse ano. Por que eu vou permitir que a cegueira espiritual entre na minha vida ao ponto de eu não viver? Eu vou preferir pegar os passos verdejantes, os tesouros físicos, ao invés do tesouro espiritual? É isso que você prefere? Em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus.
Nós vamos orar, quero glorificar a Deus aí pela vida de cada um que entrou aí, em nome de Jesus, para entregar a sua primícia. Relógio de oração está bombando. Glória a Deus, já também tem relógio de oração, nem quero que eu nem sei mais que eu não lembro. Já começou com mais um relógio de oração, assim, bro, não para, ó. Meia-noite, às 3 da manhã com o nosso apóstolo, às 6 da manhã, agora às 10 horas já começou, e daqui a pouco, meio-dia, nós estamos no monte, com chuva, sem chuva, ou nós estamos no pé do monte, ou nós estamos dentro do monte, né? Em cima do monte, né? Mas no monte nós vamos cumprir nosso propósito, amém? Vamos orar pelos plantados, em nome de Jesus. Não se esqueça, a apóstolo estava falando, faz tempo que a gente não fala sobre isso, mas acho que falamos um tempo, eu não lembro. Os plantados, não pense que os nomes que estão ali não vão viver o que tem que viver. Tem muitas famílias ali que já viveram e tem muitos que estão aí, está na fila, muito próximo de viver a bênção. De ver aquele que estava afastado voltando, o filho pródigo, aquele que não conhecia o Senhor, conhecendo o Senhor de tal forma que vem naquele primeiro amor e nunca mais vai se afastar do Senhor. Tem muita gente que vai viver. Tem prometidos, tem prometidas ali. Em nome de Jesus, nós vamos viver em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te louvamos, Deus. Nós te glorificamos em nome de Jesus por cada um desses nomes que estão aqui. Os plantados, em nome de Jesus, faça obras. Em nome de Jesus, soberano de cada um, Senhor, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai. A conversão de muitos que estão aqui, Senhor, eu te peço, Deus, em nome de Jesus. O retorno daqueles que já conhecem a tua palavra, Senhor, eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Peço a tua obra, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Senhor, nós te louvamos, Deus, nós te glorificamos, Pai, por esse momento na tua presença, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, que o Senhor entre em cada casa agora, Pai, visite poderosamente a cada um dos teus servos, Pai, em nome de Jesus, que toda cegueira espiritual caia por terra agora, Pai, assim como a apostasia, a incredulidade, o cansaço, o esfriamento espiritual, caia por terra agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus, Pai. Visita o teu povo, Senhor, visita poderosamente a cada um que entrou nessa live, aqueles que vão ver na retransmissão, Pai, visita poderosamente, Pai, entra com a tua cura, Pai, cura o teu povo hoje, Senhor, nesta manhã, Senhor, a cura no corpo, na alma, no espírito, Pai, em nome de Jesus. Vai invadir os hospitais, os leitos, Senhor, eu te peço, Deus, visita o teu povo nos hospitais, Pai, vai curando, que toda sentença médica, todo diagnóstico caia por terra agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Toma nas tuas mãos a vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai. Oh, Pai, visita o teu povo agora, Pai. Visita a casa, Pai. Coloca a paz que excede todo entendimento sobre cada lar, Pai. Tira toda obra de contenda, obra de confusão, disse-me-disse, Pai, em nome de Jesus. A depressão, Pai, que tem assolado o teu povo, o isolamento, Pai, que caia por terra agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Ora, caia, xúria, decantra, labaxúria, decantra, labás. Visita o teu povo, visita cada um, Pai, que está nos nossos cadernos de orações, Pai, em nome de Jesus. Tem vários pedidos, Pai, eu te peço, Senhor, a depressão, o síndrome do pânico, Senhor, em nome de Jesus, o câncer, Pai, em nome de Jesus, tem assolado o teu povo, Pai. Oh, Pai, aqueles que perderam entes queridos, Pai, traz o conforto, o consolo, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão hospitalizados, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, vai curando o teu povo, vai tratando com cada um, Pai, nesta manhã, Pai. Visita a nossa apóstola, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toca no corpo dela agora, Senhor, traz a cura, Pai, que toda dor gerada pelo lúpus caia por terra agora, Pai, pelo poder do nome de Jesus. O Senhor é o remédio, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é a nossa cura, Pai. Cura o teu povo nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, eu te peço que a cegueira espiritual caia por terra, Pai. O amor aos tesouros físicos caia por terra agora, Pai. Oh, Pai, nós queremos declarar o nosso amor a Ti, Pai, em nome de Jesus. Visita os nossos filhos, Pai, visita poderosamente, Senhor, toma nas Tuas mãos a vida deles, Pai, o caminhar deles, Pai. Tira os amigos mundanos, Pai, coloca os Teus amigos para ser amigos dos nossos filhos. Tem um encontro com eles, Pai, como o Senhor fez com Saulo, Pai, em nome de Jesus. Um encontro, Pai, verdadeiro com os Teus servos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ora, caia, xúria, decanta, labaxúria, decanta, labá. Visita os dizimistas, Pai, dizimistas fiéis, Pai. Nós repreendemos agora o devorador, o migrador, o gafanhoto, Pai. Todo tipo de gafanhoto, Pai, que vem acabar com as finanças dos Teus servos, Pai. Eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus. Dá poder financeiro, dá qualidade de vida, tira a miséria e o opróbrio do meio do Teu povo, Senhor. Aqueles que são valentes da Trindade, Pai, visita poderosamente
poderosamente. Traz o suprimento na mão dos teus servos, Pai. A oferta de restituição, Pai, em nome de Jesus, todo dia 15, Senhor, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, vai trazendo recurso, coloca, Pai, o desejo no coração dos teus servos de entregar, Pai, esta oferta, Senhor, em nome de Jesus. Abra as janelas dos céus, cria oportunidade de negócio, cria empregos novos, Pai. Eu te peço, Senhor, nesse dia de hoje, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ora, caia, xúria, decantra, labaxúria, decantra, labás. Faz, Pai, faz coisas novas, Pai. Eu profetizo um tempo novo sobre a vida dos teus servos, Pai, onde não tem choro, onde não tem tristeza, onde não tem dor, Pai, em nome de Jesus, Pai. O choro será de alegria, Pai. Pai, nós vamos contar os teus feitos sobre a vida dos teus servos, Pai. Pai, a partir de hoje a cegueira espiritual caiu por terra. Nós vamos viver um novo tempo, um tempo de bonança. Pai, milagres imediatos é o que eu profetizo sobre a vida do teu servo, Pai. O bom ânimo, Senhor, que vai trazer a prosperidade, Senhor, eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai. Regulariza o nome dos teus servos, Pai, em nome de Jesus. Os sonhos sendo realizados, Pai. Tudo aquilo que estava retido há anos, Pai, vai ser liberado, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu profetizo esse dia maravilhoso para o teu povo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu quero te pedir também, Senhor, em nome de Jesus, Pai, pelo nosso país hoje, Pai. Hoje é dia da independência, Pai. Pai, bicentenário, hoje nós comemoramos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, faz na vida dos teus servos, dos brasileiros, Pai, em nome de Jesus. Visita o nosso país. Aqui será o maior país evangélico, Pai. É o que nós temos decretado, Pai. Não será 70% da nossa nação evangélica, será 100%, Pai. É o que eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ora, caia, xúria, decantra, labaxúria, decantra, labás. Eu te peço também hoje, Pai, pela paz do mundo, Senhor, em nome de Jesus. Hoje, Pai, a mídia está falando sobre encontros, Pai, do povo, de militâncias, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, Pai, não permita, Pai, que haja paz, que não haja confusão, Pai, em nome de Jesus. Tira o armamento, Pai, desses encontros hoje, Senhor, em nome de Jesus, e que haja um dia de comemoração, Pai. Nós queremos te louvar, te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito pelo nosso país. Visita o nosso presidente, Senhor. Hoje ele vai estar à vista, Senhor. Blinda ele, Senhor, a família dele, Deus, em nome de Jesus. Acampa os teus olhos ao redor dele, Senhor, em nome de Jesus. Dá sabedoria, dá entendimento para ele na condução da nossa nação, Pai, em nome de Jesus. Visita poderosamente a cada um dos teus servos, Senhor. Toma nas tuas mãos essa manhã, toma nas tuas mãos a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor seja entregue somente a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Oh, glória. Agora já força para levantar. Deus é. Oh, glória. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Glória a Deus pela nossa oferta, né? Que o Senhor nos permitiu entregar nossa oferta logo pela manhã, nesse dia. Espero que você tenha um dia hoje que você possa entregar, né, essa oferta dobrada, hoje que é feriado. Entrega, né, pelo menos 2 horários do relógio de oração, se puder faça mais. A apóstola estava falando ontem, nós temos participado, né, ela e o apóstolo de quase todos os horários. Eu confesso que alguns eu não consigo, até porque eu estou descansando para o próximo horário, mas tenho tentado fazer o máximo dos horários, né, e fazer com excelência, obviamente, né. Então, em nome de Jesus, eu espero vocês daqui a pouquinho agora, a nossa pastora Edina, que está fazendo agora, né? A pastora Edina está no relógio. Daqui a pouquinho, ao meio-dia, nós temos o relógio. Quero convocar vocês, está em massa aí hoje, como todo mundo está em casa, vamos todo mundo em massa fazer o horário do meio-dia. A nossa apóstola vai estar trazendo aí palavra de concordância também, em nome de Jesus, né? Hoje ela me deu o privilégio de estar aqui, está se renovando em nome de Jesus, né? Que o Senhor renove as forças da serva dele. Nós dependemos dela, né, que é o anjo da igreja, e o Senhor coloca ela cada vez mais de pé, eu não tenho dúvida disso, né? O nosso Deus, Ele pode, né? Ele é o remédio, né? Ele é a cura. Então, em nome de Jesus, que hoje Ele possa curar a todos. Eu não tenho dúvida que essa palavra de hoje vem trazer cura em todas as áreas da nossa vida. Amém? Bom, essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Como? Em aliança com Deus, nesse ano que é o ano de Manassés e Efraim. Pessoal, amo vocês, em Jesus. Obrigado pela presença de todos. Que Deus abençoe a cada um. Vamos para os relógios aí. Depois dos relógios, quem precisar de alguma coisa, a gente está à disposição. Se a apóstola não puder responder, podem me chamar. Estou à disposição aí para cada um. Meu zap está aí, do apóstolo.
nós estamos à disposição para vocês, amém? Então aproveita para, primeiro, participar do relógio e estar em confraternização com a tua família, amém? Aproveita o dia hoje, está bem propício, né? Amém? Beijo grande, amo vocês em Cristo Jesus, pessoal, grande beijo, tchau, tchau.